Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma tradução que me deu muita satisfação, que é Hárun e o Mar de Histórias, de Salman Rushdie, Companhia das Letras. É um livro de 1990 que tem uma história interessante, porque, como vocês se lembram, o Salman Rushdie foi condenado, né, recebeu a chamada fatwa, uma condenação à morte, determinada pelo Ayatollah Khomeini, do Irã, isso por ter escrito os versos satânicos, um livro que ele considerou ofensivo a Maomé e a fé islâmica. Essa condenação à morte foi em 1989 e Salman Rushdie começou a viver um longo período, muitos anos escondido sob proteção policial. Então, justamente no ano seguinte, em 1990, ele escreveu esse livro, Hárun e o Mar de Histórias, que enquanto ele estava escondido, né, no exílio, dedicado ao filho dele, que na época tinha 9 anos, e é um livro encantador que se tornou um clássico da literatura infantil também, um livro muito querido por adultos e crianças. Ele tem essa característica bem semelhante a Alice no País das Maravilhas, né? Um livro que encanta as crianças e encanta os adultos também por outros motivos. Os jogos de palavra, esse tipo de livro que encanta os adultos e as crianças, né? Então, esse é um livro encantador, que é a história do Hárun, que é um garoto filho do Rashid, que é um contador de histórias, que contava histórias em praça pública, ficava toda a população da cidadezinha assistindo e ele desfiando aquelas histórias. Aqui tem muito a ver também com Sherazade, né? E assim ia até que um dia ele perdeu o dom da palavra e parou no meio de uma história. Então, o Hárun, que é o filho dele, descobre que as histórias vêm do grande mar de histórias e o pai dele recebia um fluxo de histórias que vinham do mar de histórias, mas esse fluxo parou de vir. Então, Hárun parte numa grande aventura, acompanhado por personagens fantásticos, cada um com a sua maneira de ser, de falar, é bem assim, literatura fantástica. Eles voam por aí também num tapete mágico que lembra Sherazade e As Mil e Uma Noites, e ele vai parar lá no Mar de Histórias, onde ele tem muitas aventuras e acaba descobrindo que quem está proibindo as histórias é um tirano que manda lá o Khatam Shud, que resolveu acabar com todas as histórias e poluir o mar das histórias para que ninguém mais conte histórias, porque ele se sente ameaçado pela liberdade das pessoas, digamos assim. Bem, isso tudo com muita graça. Cada personagem fala de um jeito, foi muito gostoso tentar traduzir tudo isso em versinhos, versinho daqui, versinho dali, cada um fala de um jeito, tem dois peixes no mar que só falam em dupla, um fala uma coisa, o outro responde outra. Olha, foi muito gostoso fazer essa tradução. Se tornou um clássico também da literatura infantil. E eu recebi outro dia um e-mail que eu queria até ler de vocês, de uma moça chamada Helena, que diz assim: desde que li o Hárun pela primeira vez, ele é o meu livro preferido lá na escola. Me acompanhou a vida toda em diversas edições que iam roubando e que eu ia desenhando, dando de presente pelo caminho. Cada vez que leio é um velho amigo novinho em folha, que nem os fios do mar de histórias mesmo. E aí ela faz um elogio à tradução e diz que o quanto a tradução pegou o espírito da coisa. Então, fiquei feliz de ter feito um bom trabalho, que, aliás, o motivo dessa tradução ter saído tão boa é que aconteceu algo excepcional. Eu pude revisá-la 7 vezes, como diria a Sherazade. No início, esse livro foi encomendado pela editora Pauliceia, que foi uma editora lá de São Paulo, que teve uma vida mais ou menos curta, e eu traduzi vários livros para eles. E depois que terminou a Pauliceia, a Companhia das Letras adquiriu esse livro, Hárun e o Mar de Histórias, e pediu para mim
revisar, pediu para mim, pediu para eu, é duro, né, o português, revisar, pediu para que eu fizesse uma revisão, pronto, assim a gente foge do erro. Nessas e naquelas, entre a Companhia das Letras e a Pauliceia, eu acabei revisando 7 vezes e foi muito gostoso acrescentar coisinhas aqui e ali. Tem muito campo para criatividade e eu aconselho vocês, quem quiser fazer um estudo de tradução bem gostoso, eu aconselho a comparar esse livro com o original. Há algumas páginas de cada vez. Vocês vão se divertir e tem material que não acaba mais para ver como eu tive que dar tratos à bola para conseguir traduções para certas coisas. Nem sempre fui feliz. Se não fui feliz, vocês podem me escrever e me dizer aonde que não ficou bom. Então, pessoal, esse livro Arum e o Mar de Histórias me deu muita chance de botar a criatividade para funcionar, porque ele é muito engraçado em inglês, tem muitas graciosidades. Logo no início do livro, eles pegam uma estrada que é cheia de curvas perigosíssimas e o motorista está correndo que nem louco e tem uma porção de avisos que são rimados. Aí eu traduzi assim... Quem quer ser ultraveloz, encontra um destino atroz. Quem a ultrapassagem erra, acaba debaixo da terra. E no fim vem quem muito corre, logo morre. Tem um parágrafo aqui que é engraçado, cheio de diminutivos. O Arum encontra uma das criaturas que ele encontra nessa história e que oferece para ele uma maneira de voar até a terra onde está acontecendo aquele problema, né, do Mar de Histórias. Então ele abre a mão e se vê uma porção de criaturinhas aladas, né? Então diz assim o parágrafo: minúsculos passarinhos caminhavam pela palma da mão de If, bicando, esvoaçando e batendo suas asinhas pequeninas. E além de pássaros, havia também fabulosas criaturas aladas, saídas de diversas lendas. E ainda macacos com asas, discos voadores, anjinhos diminutos, peixes que levitavam. E embora parecesse óbvio para Arum que essas criaturas mágicas eram tão pequenininhas que não poderiam levar nas costas nem mesmo um pedacinho de unha roída, resolveu não discutir e apontou para um minúsculo pássaro de penacho que estava lhe lançando um olhar de lado com um olho extremamente inteligente. Bom, vocês viram aqui que eu usei pequenina, pequenininha, diminuta, todos os diminutivos do português, como asinhas, etc. E isso é divertido, né? Poder usar esses recursos do português e dar mais graça para o livro, né? Que tem tanta graça no original. Bem, eu olhei agora esse trecho no original e começa com Tiny birds were walking about and flapping their miniature wings. Então não sai de tiny, miniature, small e tiny de novo. Tiny angels, tiny bird. E eu então até aproveitei para usar bastante diminutivo, que nós temos mais recursos do que em inglês ainda para diminutivos, né? Bem, tem um jardineiro que só fala em versos. Vocês podem achar loucura, mas essa é a verdade pura. Não me queima a queimadura. Sei que é água na fervura, mas a mim ninguém segura. E vai embora com essas rimas, né? Bem, para terminar, eu queria também ler um pedacinho aqui que se refere a um personagem que era um vizinho do Arum, que cria uma confusão lá, que eu não vou contar para não dar spoiler. E no fim ele aparece de novo e a mãe do Arum diz assim: aquele Sengupta, vou te contar, que sujeitinho, um funcionáriozinho muito do insignificante, antipático, medíocre, choramingas, desprezível, cara de fuinha. Pois para mim ele já era, acabou, terminou o fim da história. Pessoal, em tempo eu queria lembrar que existe o e-book e o audiobook lido pelo próprio autor. Arum and the Sea of Stories, by Salman Rushdie, um grande defensor da liberdade, dessa liberdade preciosa que é a liberdade de expressão, né? Que já quase me custou a vida, como vocês sabem. Bom, eu espero que vocês se animem a ler esse livro, que é muito divertido e pode ser lido junto com crianças também. Eu já encontrei crianças que adoram esse livro, então é algo bem raro de se encontrar, uma leitura em família que agrada a grandes e pequenos.
Um abraço pessoal, até mais. Um abraço da Isamar.